Bom dia, nós estávamos estudando o movimento uniforme, que se caracterizava por ter a velocidade constante e aceleração igual a zero. A função horária das posições do movimento uniforme era posição é igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo. E eu passei o exercício 16 e 17 da página 80 de tarefa para vocês. Vamos corrigir? O exercício 16 dizia: duas esferas A e B move-se ao longo de uma linha reta com velocidade constante igual 4 cm por segundo e 2 cm por segundo, respectivamente. A figura mostra suas posições num dado instante. Então, vamos lá. A esfera A, qual é a posição inicial dela? 3 centímetros, com a velocidade 4 centímetros por segundo. A esfera B, qual é a sua posição inicial? 7 centímetros, com a velocidade de 2 centímetros por segundo. Verifiquem vocês que a orientação da trajetória é para cá, ó, tá vendo que está aumentando? Olha. E tanto a esfera A como a esfera B estão no sentido da trajetória, então significa que as velocidades são positivas. Como ele está te pedindo qual a posição em centímetro em que A alcança B, o que eu tenho que fazer? Determinar a equação horária de A, desculpa aqui, que está faltando aqui, ó, o SA, certo? Então, olha, vamos escrever a equação horária do A. Então, ó, posição de A é igual a 3, que é a posição inicial, mais 4t, velocidade dele vezes t. Essa é a função horária das posições do A. Do B, SB igual a 7, que é a posição inicial, mais 2t, 2 é a velocidade. Tudo bem? No encontro, o que acontece? A posição de A é igual a posição de B, eles vão estar no mesmo lugar. Então, ó, o que é SA? 3 mais 4t. O que é SB? 7 mais 2t. Certo? Resolvendo a equação, eu vou chegar aqui t é 2 segundos. Esse é o instante do encontro. E a posição do encontro? É substituir nessa ou nessa. Tudo bem? Então, olha, S é igual a 3 mais 4 vezes 2, vou ter 11 metros. Resposta certa, A, C. Bem, o outro exercício de tarefa dizia o seguinte: duas bolas de dimensões desprezíveis se aproximam uma da outra, executando movimentos retilíneos e uniformes. Veja a figura. Então, vamos lá, olha. Se elas se aproximam uma da outra, elas estão indo em sentidos opostos. Tudo bem? Então, se eu adotar que para a direita é o sentido positivo, a esfera A vai ter uma velocidade positiva e a esfera B uma velocidade negativa. Sabendo que as bolas possuem velocidade de 2 metros por segundo e 3 metros por segundo e que no instante t igual a zero, a distância entre elas é 15 metros, podemos afirmar que o instante da colisão é. Aqui ele não deu a posição que estava A e nem a B, mas ele deu a distância entre elas. Então, se eu considerar aqui zero, aqui seria 15 metros. Tudo bem? Se algum aluno falar para mim, Soninha, se eu considerar a posição de A, assim, olha, inventando, hein? 20. Qual que seria a posição de B? 35. Entenderam? Bem, como ele está pedindo qual é o instante que eles vão se encontrar, né? Eu tenho que escrever novamente a função horária das posições da bola A e da bola B. Então, olha, substituindo na função horária S igual a S0 mais VT, a posição S0, que é a posição inicial de A, é 0. A velocidade é 2, então vai ficar assim, ó, posição de A igual a 2t. E de B? Olha, a posição inicial é 15, a velocidade é menos 3 metros por segundo, então vai ficar SB igual a 15 menos 3t. No encontro, a posição de A não é igual à posição de B, então vai ficar assim, ó, 2t é igual a 15 menos 3t. Resolvendo a equação, eu vou encontrar que eles vão se encontrar no instante 3 segundos, certo? Então, a colisão vai ser no instante 3 segundos, resposta C. Bem, hoje nós vamos fazer alguns exercícios resolvidos. Esse exercício aqui é do livro de vocês, é o exercício 18, certo? Então, pegue o livro de vocês e vamos fazer juntos. Ó, em uma caminhada por um parque, uma pessoa, após percorrer 1 quilômetro, a partir de um ponto inicial de uma pista e mantendo uma velocidade constante de 5 km por hora,
cruza com outra pessoa que segue em sentido contrário e com velocidade constante de 4 km por hora. Então, olha aqui, ó. Aqui está a pista. Uma pessoa, que eu chamei de pessoa A, estava caminhando. A outra pessoa, que eu chamei de B, estava caminhando em sentido oposto e ela se encontra aqui na posição 1 km a partir de um ponto inicial que eu chamei aqui de 0. Tudo bem? Aí ele diz, a pista forma um trajeto fechado com percurso total de 3 km. Então, quer dizer, fechado aqui, fechado aqui. Se ela tem um percurso de 3 km, eu chamei aqui de 0, aqui só pode ser o quê? 3 km. Calcule quanto tempo levará para as duas pessoas se encontrarem na próxima vez. Bem, então vamos lá. O encontro é aqui. Tudo bem? A A andou 1 km até chegar aqui. Porém, a B, ela não saiu daqui. E nesse sentido, ela percorreu quanto? Até 1 km. Ela saiu do 3 até 1 km, ela percorreu o quê? 2 km. Tudo bem? Vou escrever a equação horária de A e de B. Presta bem atenção aqui. Bem, aqui é o instante t igual a 0. Tudo bem? Certo? Porque agora eu quero saber, porque ele fala assim, ó, qualquer tempo levará para as duas pessoas se encontrarem na próxima vez. Então, estou imaginando que as duas estão aqui, certo? Aí, essa B vai chegar até aqui, voltar, a A vai chegar até aqui, voltar e vão se encontrar nessa próxima vez. Então, vamos lá. Qual que seria a função horária de A? Olha, para ela, a posição inicial é 1 km, tudo bem? Qual que é a velocidade dela? 5t. Para B, olha, ela não saiu daqui? Aqui, a posição inicial dela é 2 km. Ela está indo em sentido oposto da A, então menos 4t, que é a velocidade dela. No próximo encontro, a posição de A não vai ser igual à posição de B? Então, 1 mais 5t é igual a 2 menos 4t. Resolvendo, eu vou chegar que t é 1/3 da hora. Olha, em minutos, Soninha, como que eu passo hora para minuto? Multiplico por 60. Multiplicando por 60, eu vou encontrar que a próximo encontro vai ser, enfim, demorar 20 minutos. Ok? Bem, hoje nós vamos estudar o movimento de um objeto extenso. Está no livro 1A, na página 75, certo? Nessa página de vocês já tem tudo ali. Está escrito assim, ó, uma situação semelhante ao encontro de móveis é a que envolve, por exemplo, um longo trem passando por uma ponte. Nesse caso, as dimensões dos trens não são desprezíveis. Como assim, Soninha? Tá vendo esse trem aqui? Olha o tamanho dele. Olha o tamanho da ponte. Eu estou falando LT é o comprimento do trem. LP é o comprimento da ponte. Eu quero que esse trem ultrapasse a ponte. Quando ele entrar dentro da ponte, vocês estão vendo aqui, ó, ele ainda não terminou a ultrapassagem. Ele está dentro da ponte. Se a ponte cair, ele cai junto? Certo? Quando eu peço o tempo de ultrapassagem, é o tempo que ele passou toda a ponte, ele saiu totalmente como aqui. Certo? Então, o que a gente tem que lembrar? Quando eu tenho um objeto extenso, certo? Ultrapassando uma ponte, ultrapassando um carro, eu tenho que me lembrar que só termina a ultrapassagem quanto o final, que nesse caso o trem saiu da ponte. Tá vendo? Olha, a extremidade final do trem tem que sair da ponte. Certo? Então, vamos lá, paramos aqui, ó. Como a cinemática que estudamos se aplica a pontos materiais, basta escolhermos um ponto do trem para fazermos a análise da questão. Na figura, o ponto escolhido foi o limpa-trilhos, ponto mais à frente do trem. Então, ele considerou assim, ó, bem aqui na frente, ó. Tá vendo onde que tá o dedo dele, ó? Certo? O deslocamento sofrido por um ponto qualquer do trem para que se efetue a passagem completa é dada pela soma entre o comprimento da ponte e o comprimento do trem. Então, tudo que ele tem que andar, você tem que somar, além do comprimento da ponte, o comprimento do trem. Certo? Por exemplo, vamos imaginar que a ponte tenha 500 metros. O trem
300 metros. Para ocorrer a ultrapassagem completa, ele tem que andar os 500 metros da ponte, mais os 300 metros dele, 800 metros, ok? Bem, então vamos fazer um exercício envolvendo isso. Exercício 21 do livro de vocês. Uma composição ferroviária com 19 vagões e uma locomotiva deslocam-se a 20 metros por segundo. Sendo o comprimento de cada elemento da composição 10 metros, qual é o tempo que o trem leva para ultrapassar um sinaleiro e B, uma ponte de 100 metros de comprimento? Então, vamos lá. Ele não falou que cada elemento da composição, o que é composição? São os vagões mais as locomotivas, certo? Tem 10 metros, então 19 vagões mais uma locomotiva dá 20 elementos. Vezes 10 metros, qual que é o comprimento do trem? 200 metros, certo? Bem, ele pede assim, ó, qual é o tempo que o trem leva para ultrapassar um sinaleiro? Um sinaleiro, gente, em relação ao trem, certo? Ele é um ponto material. Ele não vai ter comprimento. Então, para o trem passar pelo sinaleiro, olha, basta ele fazer o quê? Andar 200 metros. Então, o ΔS é 200 metros, porque o sinaleiro não vai ter dimensões. Qual que é a velocidade dele? 20. Eu quero saber o tempo. Como o movimento uniforme, a velocidade média é igual à velocidade V trem, certo? Porque ela é constante. Eu posso calcular pela fórmula da velocidade média, ΔE sobre ΔT. Então, ó, 20 metros por segundo é a velocidade do trem. 200 é o tempo que ele tem que deslocar. Quero saber ΔT. Então, 20 ΔT igual a 200. O tempo só vai ser 10 segundos, ok? Bem, Soninha, e para esse trem, quanto tempo leva para ultrapassar uma ponte de 100 metros? Olha, se o trem tem 200 metros e a ponte 100 metros, se ele entrar dentro da ponte, ele vai estar aqui, uma parte dele vai estar fora e não ultrapassou. Como a ponte aqui não posso considerar as suas dimensões desprezíveis igual ao sinaleiro, eu tenho que somar esse comprimento. Certo? O trem só vai ultrapassar a ponte quando o último vagão dele, a extremidade final do último vagão, estiver aqui. Tudo bem? Então, ele tem que andar o quê? 100 metros mais 200 metros, que vai dar 300 metros. Com a mesma velocidade, 20 metros por segundo. Olha, se vê então ΔS sobre ΔT, então 20, que é a velocidade, ΔS é 300 sobre ΔT. Resolvendo a equação, 20 ΔT igual a 300, ΔT vai ser igual a 15 segundos. Ok? Bem, vocês vão fazer de tarefa para dia 5/5 até as 8 horas. Deixa eu falar alguma coisa com vocês, porque alguns alunos estão falando, Soninha, tem que acordar muito cedo, porque você quer a tarefa até as 8. Quando eu falo até as 8, é que o tempo final de colocar na plataforma, enviar pela plataforma às 8, é às 8 horas, mas você pode me enviar essa tarefa dia 3, dia 4 à tarde, certo? É o final. Por que eu faço isso? Porque às 8 horas eu vou disponibilizar a correção da tarefa do dia anterior, certo? Aí eu bloqueio de vocês enviar, porque eu sei que tem aluno que só copia a tarefa, certo? Eu não quero que vocês façam isso. Já está sendo difícil vocês não terem contato comigo. A gente não estarmos juntos para estudar, certo? Tá? Falou? Por isso que eu ponho 8 horas, mas não significa que você tem que me enviar a tarefa às 6 horas da manhã do dia 5, tá? O que eu quero de tarefa? A página 81, o exercício 22 e 23, ok? Bem, outra coisa que eu quero conversar com vocês é sobre a substitutiva, certo? Terminando a semana das provas, que é a semana do dia 4 ao dia 8, na outra semana, do dia 11, nós vamos fazer algumas provas substitutivas de quem perdeu obras literárias, de quem perdeu espanhol, ou se alguém precisar perder as provas do dia 4 ao dia 8. Procure não perdê-las, gente, porque já está muito difícil a gente não ter o contato presente entre a gente, certo? Procure fazer as coisas no tempo certo, que fica mais fácil para vocês. Bem,
Porém, se alguém perdeu alguma prova anterior, né, a essas, entre em contato com a Letícia até o dia 5 e peça as provas. Não se esqueçam que quando você perde uma prova, você tem que justificar o motivo. Se você ficou doente, você leva atestado médico. Se não foi isso que aconteceu, se você perdeu por um outro motivo, a escola cobra uma taxa para a realização das provas. Converse com a Letícia, certo? Ela tem o requerimento lá, ela deve enviar o requerimento para vocês preenchem e enviem para ela, tá bom? Então, olha, bons estudos, qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? Um beijo.